Como que tá a situação do Franco Colapinto na Fórmula 1? O que no começo do ano parecia uma certeza de que o Franco Colapinto ia entrar na Alpine eventualmente, depois dessas supostas 5 corridas que envolviam o contrato do Jack Durham, parece que não vai mais acontecer. Essa conversa esfriou bastante, principalmente nessas últimas semanas que não se falou nada. Se fosse algo que tivesse para acontecer, a gente estaria vendo os principais jornais falando, cobrindo esses rumores nos bastidores. Mas, então, o que aconteceu? Como que o Franco Colapinto foi daquela situação de uma certeza que ele precisava estar na Fórmula 1 para chegar agora no cenário de que a Alpine não vai mais trocar ele pelo Jack Durham, e por quanto tempo isso de fato vai durar? Nessas últimas semanas, a Alpine deu um voto de confiança extra pro Durham, para ele poder ficar mais algumas corridas e ter uma chance maior de se provar antes de pensar numa eventual troca por qualquer um dos pilotos da academia da Alpine, seja o próprio Colapinto, seja o Paul Aron ou qualquer outro nome que eles desejem fazer isso. E pra gente entender como chegou nessa situação, a gente tem que entender também o trajeto do Franco Colapinto até a Alpine. O que faz a gente voltar pro GP da Holanda de 2024, casa de uma das fotos mais icônicas da temporada passada, quando o Logan Sargeant enfia o carro da Williams, que tinha acabado de receber várias atualizações novas, no muro. E essa teria sido a gota d'água pro James Vowles, que não estava mais aguentando as más performances do Sargeant. Porque não era só como se ele batesse muito o carro, mas ele batia e também não conseguia entregar nenhum resultado. E por conta disso, a Williams fez uma decisão, mesmo tendo dado o voto de confiança de manter ele por mais um ano na equipe, de tirar ele antes do fim da temporada e trazer o Franco Colapinto da academia deles para pilotar a partir do GP da Itália. E essa, na época, foi uma decisão bem ousada, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, na época falando que eles estavam dando um passo maior do que a perna, que eles estavam querendo queimar um novato, como eles fizeram com o próprio Logan Sargeant, subindo ele antes da hora. Porque, querendo ou não, quando você olhava nos resultados do Franco Colapinto na Fórmula 2, apesar dele mostrar, dar esses sinais de talento, vencendo uma corrida ou outra, ele nunca tinha despontado como um favorito para chegar na Fórmula 1. Mas esse foi o primeiro nome que chegou na Williams sob total influência do James Vowles. E ele tinha uma confiança muito maior em relação ao talento do Franco do que a maioria das pessoas tinha, e ele se provou correto. Só nas 4 primeiras corridas que o Franco fez na Fórmula 1, em corridas principais, ele fez 5 pontos, o que era 500 vezes mais do que o único ponto que o Sargeant tinha feito em 1 ano e meio de carreira. Sem falar que o mais impressionante de tudo isso era o fato dele estar correndo próximo ao álbum, se classificando próximo ao álbum, não tendo tido muito tempo pilotando carros de Fórmula 1. E tudo isso impressionou não só todo mundo que estava vendo essa surpresa do Franco Colapinto na Fórmula 1, mas também as equipes que estavam buscando possibilidades de pilotos para 2025. E entre elas, os nomes que se levantaram na época foi a Racing Bulls e a Alpine. E ficou um longo tempo com essa negociação, com a Williams exigindo uma cláusula de quebra de contrato de 20 milhões de dólares, a Racing Bulls então pulou fora, e a Alpine ainda teria um certo interesse, mas não por esse valor. Só que esses interesses iam esfriar muito no final da temporada, porque então chegou o GP de São Paulo, que o Franco enfiou o carro no muro de forma feia 2 vezes. No GP de Las Vegas ele também acaba se envolvendo em um acidente, assim como no GP do Qatar e no GP de Abu Dhabi. Ou seja, nas últimas 4 etapas, de alguma forma, o Franco se envolveu em uma batida que, em 3 delas, custaram ele a corrida. E, apesar de Qatar e Abu Dhabi, eu consigo passar o pano por não terem sido culpa dele, ele só foi pego como vítima nos 2 acidentes. Querendo ou não, isso pesava na imagem dele e colocava ele lá pra baixo. E fez esses supostos interesses, tanto de Racing Bulls quanto de Alpine, diminuírem, recuarem, e ficar por isso mesmo. Ele voltaria para a reserva da Williams e esperaria uma oportunidade, seja no lugar do Carlos ou do Albon. Isso até o Flávio Briatore fazer das suas. O ponto é que mesmo com essas batidas, o Flávio Briatore nunca teria perdido interesse em cima do Franco por considerar ele um piloto muito rápido, e na Fórmula 1 você tem muito daquela famosa frase: é muito mais fácil fazer um piloto rápido parar de bater o carro no muro do que fazer um piloto consistente andar rápido. E quando o Briatore quer algo, ele vai lutar até o fim por isso. E teve muita gente, sempre que eu falava sobre esse interesse do Briatore, que ficava perguntando: mas se ele queria tanto o Colapinto, por que ele não contratou antes de assinar o contrato com o Durham? Porque o contrato do Durham foi assinado muito antes que se soubesse da existência do Franco Colapinto como uma possibilidade para a Fórmula 1. A Alpine fez o anúncio oficial da contratação do Durham para substituir o Esteban Ocon, que ia sair no final da temporada da equipe,
para ir para a Haas em agosto de 2024. Nessa época, o Logan Sargeant ainda estava contratado e ainda se achava que ele ia correr até o final da temporada pela Williams. E o fato é que o Briatore nunca achou o Jack Durham um piloto impressionante e digno de fato de estar nessa vaga, mas era a única opção que eles tinham no momento e precisavam garantir pelo menos alguém para 2025, que em teoria é um ano inútil da Alpine, já que eles estão usando inclusive várias peças do ano passado nessa temporada, porque o grande foco da Alpine é desenvolver um carro melhor para 2026, que eles já entram em parceria com a Mercedes, que é o suposto melhor motor para esse novo regulamento até o momento, para tentar sair na frente e ganhar uma vantagem nesse novo regulamento, e quem sabe até pensar em disputar o Mundial. Então o Briatore não estava tão preocupado assim em trazer o Durham para 2025, porque na cabeça dele ele poderia ter um ano inteiro para tentar encontrar esse piloto ideal para quando a Alpine realmente pudesse ter um carro competitivo em 2026. O fato é que ele achou esse piloto logo depois de ter assinado o contrato com o Durham, e ele tem essa ideia na cabeça de que o Colapinto é o piloto ideal que a Alpine está procurando. E o Briatore teria tão pouca confiança em cima do Jack Durham e dos serviços dele, que teria supostamente, como dizem os principais rumores, assinado um contrato de 6 corridas com o piloto australiano, a primeira sendo Abu Dhabi do ano passado e as outras 5 sendo as 5 corridas que a gente já viu até agora. Em cima disso, ele teria feito um acordo com a Williams e trazido o seu sonho de consumo, o Franco Colapinto, para ser piloto reserva da Alpine durante a temporada de 2025 até 2029, num contrato bizarro de 5 anos que eles assinaram com o Franco. E quando você começa a olhar as notícias, cada site fala uma coisa em relação aos detalhes do contrato, mas algumas coisas que tem em comum é de que a Williams ainda tem um certo vínculo com o Franco, ou seja, ele não tá preso na Alpine durante esses 5 anos de fato, e que não foi pago totalmente aquela multa de 20 milhões de dólares. Ele foi trazido por um preço muito mais baixo, mas que a Williams ainda tem potenciais de ganhar em cima do Franco Colapinto nos próximos anos. Sem falar que o próprio James Vowles deu uma fala quando essa transferência aconteceu. Essa era a melhor oportunidade pro Franco conseguir uma vaga na Fórmula 1 no futuro próximo. E essa fala quer dizer muita coisa. O James Vowles não ia só jogar isso no ar. Depois de deixar o seu piloto, que ele protegeu tanto, que quis vender tão caro, ir dessa forma para a Alpine e falar em seguida que essa é a melhor oportunidade para ele entrar na Fórmula 1 como piloto, é porque com certeza foi discutido nessas reuniões a possibilidade dele substituir o Jack Durham nessa ou na próxima temporada. Isso colocou uma pressão gigantesca e até desnecessária em cima do colo do Durham, que precisava performar nessas 5 corridas iniciais para não perder essa vaga pro Colapinto. E quando a gente olha para os resultados que ele teve nessas 5 primeiras corridas, realmente não impressionou de uma forma que convencesse alguém como Flávio Briatore que você merece estar na Fórmula 1. Na primeira corrida do ano, ele se classificou em 14º lugar, fazendo um tempo 7 décimos inferior ao do Pierre no Q2, e na corrida, logo na volta 0, ele bateu o carro e abandonou o seu GP de casa. Depois a gente teve o GP da China, que foi um final de semana sprint, que ele acabou caindo no SQ1, se classificando inclusive na frente do Pierre, mas na corrida acabou tendo uma performance muito ruim, inclusive causando aquele acidente com o Gabriel Bortoleto, que fez ele ficar em último lugar e levar uma punição de pontos na carteira de piloto dele também. Na classificação principal ele cai mais uma vez no Q1, assim como o Pierre Gasly, e na corrida ele até faz uma boa prova, se recuperando para a 13ª colocação, e teria terminado atrás do Gasly. Isso só não aconteceu porque o Pierre foi desclassificado por questão de estar abaixo do peso permitido no final da corrida. O terceiro final de semana foi o GP do Japão, e aqui ele voltou a ter performances muito ruins, se classificando em 19º lugar, mais uma vez por volta de 7 décimos atrás do Pierre, e na corrida até conseguiu recuperar uma 15ª colocação. Depois teve o GP do Bahrein, que ele fez a melhor classificação dele em toda a temporada, que acabou ficando em 11º lugar, mas a Alpine se mostrou estar muito forte nesse final de semana, e o Pierre conseguiu ir para o Q3 e ainda se classificar em 5º lugar, que viraria um 4º lugar com a punição das Mercedes. E ali no Q2 ele também levou por volta de 6 décimos do Gasly, e na corrida não conseguiu fazer uma grande prova, acabou caindo algumas posições para a 14ª colocação, enquanto o Gasly ia terminar nos pontos e fazer os primeiros pontos da Alpine na temporada. Claro que grande parte desse resultado do Durham tá por uma estratégia diferente que a Alpine resolveu fazer com ele, que não funcionou, de tentar deixar ele por mais tempo na pista, mas ainda assim não conseguiu acompanhar a classificação do Gasly e também não conseguiu pontuar no final de semana que a Alpine estava muito bem. E por fim, o último final de semana, o GP da Arábia Saudita, o Jack Durham cai no Q1 mais uma vez, largando de 17º lugar,
enquanto novamente o Gasly chegou até o Q3. E no tempo do Q1, que é a única métrica que a gente tem para comparar os dois de forma direta, ele terminou por volta de 3 décimos atrás do Gasly, e na corrida terminou em 17º lugar, fazendo aquela ultrapassagem no Gabriel na última volta da prova, enquanto o Pierre acabou não completando a corrida por conta do acidente que ele teve com o Yuki na primeira volta. Então realmente não foram resultados que animaram muito pro lado do Durham. Ele não conseguiu em nenhum momento trazer grandes resultados para realmente defender essa permanência dele na Fórmula 1, mais algumas situações com uma boa classificação no Bahrein e a culpa da Alpine para jogar ele para trás. E o fato do Pierre ter abandonado a Arábia Saudita e ele ter se tornado o principal piloto da Alpine na pista ajudaram um pouco a defender o caso de que ele tem um potencial e se ele correr sem essa pressão, ele pode entregar um bom resultado. E por conta disso, houve uma decisão interna da Alpine de dar mais um tempo pro Durham, tirar essa pressão do ombro dele, de ter essa sombra do Colapinto nas costas, lá ele, para que ele também consiga se concentrar e tentar desenvolver o seu melhor, pelo menos por mais algumas corridas, até o fim da primeira metade de temporada, ali na pausa de agosto. Inclusive, eu fiz uma pergunta na enquete para vocês para saber qual era a opinião de vocês sobre o assunto. E 74% de vocês respondeu que o Franco Colapinto vai substituir o Jack Durham depois da pausa de agosto, o que é uma vitória esmagadora sobre qualquer uma das outras categorias que a gente tem aqui. 15% de que vai substituir o Durham na temporada que vem só, e 9% de que não vai substituir o Durham de forma alguma, enquanto 2% escreveram outras opções. Com várias pessoas tendo uma opinião parecida com essa daqui do Alisson Maus, para mim o Durham será trocado pelo Colapinto antes de agosto. E eu também acreditava nisso, e era o que os principais rumores falavam sobre essa situação. Mas do jeito que as coisas andam, e pelo fato dele não ter sido trocado agora, o que vem sido muito falado nos bastidores da Fórmula 1 é de que o Durham conseguiu comprar um tempo até pelo menos agosto por 3 principais motivos. O primeiro deles é pela questão dele ter trazido um novo patrocinador de 10 milhões de euros para a Alpine. E apesar da gente não saber qual é essa suposta empresa que teria patrocinado 10 milhões de euros para ajudar a financiar a carreira do Jack Durham, isso interessou a Alpine em querer dar mais algumas corridas pro Durham tentar se provar, ainda mais nesse ano, novamente, inútil pra Alpine, já que o grande foco deles é 2026. O segundo ponto é de que não é todo mundo dentro do conselho lá da Alpine que estava convencido que a troca do Durham pelo Colapinto seria de fato um upgrade. Muitas pessoas ficaram com essa imagem negativa do que aconteceu no final do ano passado com o Franco, e o Briatore, com essa opinião dentro da Alpine de que tem que ter essa troca pro Colapinto, seria quase como um cavaleiro solitário lá dentro, com alguns poucos aliados que concordam com ele. A maioria das pessoas dentro da Alpine não apoiam essa visão de que tem que ter uma troca imediata do Durham pelo Franco. E o grande motivo disso é o nosso terceiro ponto. O Franco Colapinto se envolveu em 2 grandes polêmicas nesse tempo que ele estava esperando enquanto era reserva da Alpine, com a segunda das polêmicas sendo a principal que fez a Alpine ficar com esse pé atrás de uma substituição imediata do Durham por ele. A primeira delas foi uma polêmica que ele se envolveu com o Uruguai, tendo participado de um podcast no qual ele teria falado mal do Uruguai, basicamente dizendo que o Uruguai é uma província argentina, que tudo que eles fazem é roubado da Argentina. E, obviamente, isso não pegou bem lá no Uruguai, e ele teve que fazer um tweet de desculpa pública porque pegou muito mal para a imagem dele. Inclusive com vários uruguaios indo nos posts que o Franco fazia e que a Alpine fazia, falando que as Malvinas são britânicas. Mas a segunda polêmica, que foi o que mais chamou a atenção, foi um teste privado que a Alpine fez em Monza com o Paul Aron e com o Franco Colapinto. E nesse teste privado que foi feito com carros antigos de 2023, o Franco teria rodado, ido para na brita e danificado seriamente o assoalho do carro, o que atrasou completamente a rotina de treinos que eles tinham naquele dia. E apesar de não ter imagens do acidente de fato, a gente tem algumas imagens do teste que aconteceu. E essa rodada que ele deu nos testes de Monza teria sido um gatilho para que o conselho da Alpine ficasse com esse pé atrás de que ele era o piloto ideal no momento. O fato é que o Briatore ainda é um grande defensor do Franco Colapinto, e o que se diz nos principais portais é de que ele ainda tem o desejo de colocar o Franco de uma forma ou de outra. E a gente conhece bem o Flávio Briatore. Quando ele quer alguma coisa, ele vai fazer tudo o que ele precisar para essa coisa acontecer. Então, na minha visão, como eu enxergo toda essa novela, eu acho que eventualmente o Franco Colapinto vai ser um piloto da Alpine. Depois da pausa de agosto, no começo da temporada que vem, isso é o que vai ser definido ainda baseado nas performances do Durham. O que o Durham mostrou até agora, pelo menos nessas 5 primeiras corridas, não é um material de alguma forma que defenda o caso dele. De todos os novatos, ele é o que está mais distante do seu companheiro de equipe, ele é o que mais tem resultados destoantes em relação ao seu companheiro experiente.
Quando a gente pega o Gabriel Bortoleto, quando a gente pega o Kimi Antonelli, quando a gente pega o Oliver Bearman, que estão competindo com companheiros experientes também na Fórmula 1, em ritmo de corrida, eles estão virando muito próximo dos seus concorrentes. Em classificação, eles ficam ali por volta de 1, 2 décimos. Enquanto o Durham, apesar de ter uma vez se classificado na frente do Gasly num evento sprint, ele não consegue ter uma consistência para se manter próximo o suficiente do Pierre para defender o seu caso, passando longe dos pontos em todas as oportunidades que o carro da Alpine apresentou ser bom o suficiente para poder pontuar. E por conta disso, eu acho que eventualmente a gente vai chegar no cenário que o Durham vai sair da Fórmula 1, seja em agosto, seja para a temporada que vem. Eu não consigo ver, com o Briatore tendo poder de decisão dentro da Alpine, ele ficando por muito mais tempo do que isso. Agora, claro, existe a possibilidade também do Paul Aron, piloto reserva da Alpine, ser colocado dentro da equipe. E principalmente depois dos testes privados que aconteceram, ele ganha essa força e essa probabilidade de conseguir uma vaga. Mas ainda assim, o Colapinto é o protegido do Briatore, e querendo ou não, se ele conseguir essa vaga, ele traz com ele também muito dinheiro de patrocinador, que é algo que a Alpine estaria interessado em ouvir. Então, minha opinião, como eu vejo tudo isso, seja em agosto, seja na temporada que vem, eu ainda acredito que o Briatore vai conseguir colocar o Franco Colapinto na Alpine. Isso é só uma questão de tempo para acontecer. Mas aí tá o que aconteceu com todo esse cenário do Franco Colapinto na Alpine. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você vê isso diferente de mim, o que você acha sobre tudo isso, eu quero saber o que você tem a dizer, então escreve aí nos comentários. E lembrando que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode se inscrever no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.